Oi, gente, lição 199. Olha onde a gente chegou. Vamos nos alegrar nisso aí, tá? Então diz assim: eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria, de fato, vulnerável. Se fosse verdade que você é um corpo, a sua mente seria de fato vulnerável, é isso que ele está dizendo. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada, sob todas as formas, está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? É essencial para o teu progresso nesse curso que aceites a ideia de hoje e a valorizes muito. Não te preocupes se para o ego ela for bastante insana. O ego dá valor ao corpo porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse, ele próprio, ilusório. A gente tem que entender porque às vezes não fica claro. Às vezes a gente confunde isso. A gente tem que entender que a gente tem um corpo espiritual. Mas ele está se referindo aqui a esse corpo material. Ele está dizendo que a gente pensa ser esse corpo material. E que ele nos limita de todas as formas. Ele nos aprisiona, né? Nos faz completamente limitados a todo tipo de coisa, como idade, morte, doenças. A mente se torna aprisionada porque a gente pensa que a mente está no cérebro. Então, este corpo, ele, na realidade, ele é uma ilusão do ego, né? E ele está aqui nos aprisionando. A gente não deve pensar que está dentro do corpo. Mas a gente deve compreender que existe um corpo espiritual, e é esse o corpo que Joel nos diz, que é um corpo onde Deus trabalha, né? O corpo, a casa do Espírito Santo, né? Não está se referindo à matéria, tá? É aqui que ele se esconde, é aqui que é possível vê-lo tal como é, o ego. O ego se esconde no corpo. Declara tua inocência e tu és livre. O corpo desaparece porque não precisas dele a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Então ele está dizendo aqui que a gente deve se declarar inocente de ter criado um corpo material que nos amarra, nos prende, tá? E se a gente usar esse corpo para as necessidades apenas que o Espírito Santo tem para ele, né? Vai desaparecer toda necessidade. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Então, o Espírito Santo usa esse corpo que o ego fez para se apresentar neste mundo para as outras pessoas, tá? Porque senão a gente não seria visto e não poderia fazer esse trabalho, tá? Então ele está utilizando o corpo para isso, somente para isso. Acalenta a ideia deste dia e pratica hoje e todos os dias.
tornar parte de todos os teus períodos de prática. Não há pensamento que não ganhe com isso mais poder para ajudar o mundo e mais dádivas para ti também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo com essa ideia. E tu, queres te isentar da aceitação das dádivas que dás? O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora o propósito do corpo fica claro. E ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento da liberdade como sua meta, o corpo serve e serve bem ao propósito da mente. Então ele está dizendo aqui que se você quiser liberdade, você compreende que você não é um corpo, mas que, já que o propósito é ser livre, tá? Este corpo material vai servir na sua meta de forma maravilhosa, tá? Então não é que a gente vai rejeitar e abandonar o corpo, mas que a gente vai usá-lo para o propósito da nossa libertação. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente no interior do Espírito Santo busca. Então o corpo, se ele não nos escravizar, se a gente não se vir corpo, se a gente se vir espírito, mas esse corpo aqui, ele está servindo a minha missão, tá? Não é o que eu sou. Quando eu tiver que passar para uma outra dimensão, eu posso deixá-lo sem nenhum problema, tá? Ser livre hoje e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Ser livre de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Deixa que através de ti o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá à tua mente aquele que chama por ti para que faças a ele essa dádiva. Pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. A gente, quando se vê corpo, a gente tem mil necessidades. A gente tem milhões de necessidades. Necessidade de amor, necessidade de proteção, necessidade de saúde, necessidade de suprimento. Mas ele está dizendo que aquele que coloca sua esperança, encontra sua realização plena em Deus, não vai ficar escravizado neste corpo, tá? Ou por este corpo, porque Deus vai, o Espírito Santo nos apoia, nos guia, nos protege, se esse corpo estiver na missão correta. Tu és o Filho de Deus. Na imortalidade, vives para sempre. Não queres voltar a tua mente para isso? Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz até mesmo a ele. E o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: eu não sou um corpo, eu sou livre, ouço a voz de Deus, ouço a voz que Deus me deu, e a minha mente obedece apenas a ela. Então essa é a lição de hoje, vou repetir esse finalzinho aqui. Eu não sou um corpo, é isso que a gente vai meditar. Eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. Amém, queridos? Vamos ser livres, vamos entender essa questão do corpo, que é muito importante,
tá? Porque cada vez que a gente entende que não é um corpo, a gente vai se libertando de todas as coisas que o corpo vem nos aprisionar, né? A gente vai se libertando dessas coisas. E vai sendo mais fácil a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente sabe que a gente não é essa coisinha aqui que dura 50, 70 anos, 80 anos, até 100, mas que a gente vai muito além disso, que a gente não é um corpo e que a gente não precisa estar vivendo em função desse corpo, mas sim vivendo em função do Espírito. Amém? Até logo, amados.